Bom, gente, boa noite. Tudo bom? Vamos começar então? Hoje eu vou ler uma página do livro Rumo Certo. São mensagens de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E a página de hoje fala assim: suportar nossa cruz. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina. Mas, de maneira geral, não é medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis. Aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim, o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos. Por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar ainda muitas vezes, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignarmos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Gente, lê Emmanuel e... Oh, meu Deus do céu, deu branco a Joana de Ângeles, enfim, mas tem que ler. Meus amigos, vamos então elevar os nossos pensamentos, e mesmo em palavras simples, em pensamentos modestos, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine nessa noite. Noite em que Ele será o protagonista, noite em que Ele, mais do que todos nós, se fará presente pelas suas mensagens, pelo seu modo acolhedor
de nos ensinar o caminho do bem. Mestre Jesus, espíritos trabalhadores da casa, ilumina nossa companheira Cleide, que com tanto carinho, com tanto apreço, fará o nosso estudo de hoje e que, mais uma vez, trará a tua mensagem, Mestre, para todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos nós, Cleide? Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao nosso encontro hoje, né? A gente sempre fala o nosso encontro com a doutrina, mas hoje, especialmente, mais um fim de semana, um encontro com Jesus, né? O nosso amigo Antônio é porque ele anda emocionado, por isso que ele gaguejou, não é a leitura, não. Né, Antônio? Então, todo ano a gente faz uma palestra na sequência da Semana da GET, relembrando a GET. Antes da gente começar, eu ia perguntar, quem estava na GET? Ah, então tem várias pessoas que não. Isso é bom, né? Então vai ter um gostinho do que nós vivenciamos naquele domingo, né? Sempre é um momento muito especial para todos nós. Aí, quem sabe, no próximo não vão perder, né? Muito bem. Eu só mudei um pouquinho o nosso título. Coloquei do alto da nossa cruz, porque eu queria aproveitar o tema da nossa GET e trazer para nós, para a nossa reflexão, para a reflexão de cada um, né, individualmente. Então, vamos começar. Vamos lá. Bom, vamos começar por aí. Na verdade, já no alto da cruz, o que Jesus podia ver. Mas vamos lembrar que até chegar o momento da cruz, né, alguns eventos já haviam acontecido, né? Eventos marcantes, que é importante a gente lembrar. Já na quarta-feira houve aquele momento em que Jesus vai à casa de Simão, o leproso, e lá ele tem o primeiro momento importante ali, quando ele é ungido, né? Até os apóstolos reclamam pelo abuso do uso do óleo, que era alguma coisa muito cara, né? Esse momento para ele trouxe já aquela sensação e associou já a um desfecho do seu enterro. Então começa ali. Depois vem a quinta-feira, a ceia com os apóstolos, aquele momento especial com os apóstolos, não, com os discípulos ainda, né? Momento especial com eles, que ele conversa com eles, já era uma despedida, fala de que seria traído. Depois tem um momento no jardim, né? no Getsemane, aqueles momentos também muito especiais para Jesus. Quando ali ele ora, ele observa seus discípulos, quando ele pede que tomem conta, e ele vê que os discípulos dormem. É como se a gente olhasse assim, pedisse nas nossas crianças, eu vou fazer isso aqui, e vocês fiquem quietinhos, me ajudem, e a criançada não toma conta. Então, ali ele já conhecia cada um, já sabia das nossas dificuldades e do que aconteceria dali para frente, né? Mas o Espírito Jesus, o Espírito crístico, nós temos o Espírito crístico e temos o homem Jesus. O Espírito crístico, ele não duvidava em nenhum momento de toda a sua trajetória, de toda a sua missão, e não duvidava do amparo do Pai. Mas o homem Jesus, uma vez encarnado, todos nós
estamos sujeitos aos efeitos e às influências da carne, das emoções da vida na terra. Então, naquele momento, Jesus ainda sente um pouco os temores da morte que se aproximava. Foi um momento muito difícil para Jesus. Também acontece que os chefes, né, dos sacerdotes ali, naqueles dias, naqueles momentos, se organizam, né, providenciam testemunhas falsas, porque o interesse era de que Jesus fosse condenado e morto. Então, Jesus ali, sofrendo também esse tratamento injusto, né? E também sofre na Via Crucis toda aquela tortura, né? Até que chega até o Gólgota, né? Muito bem, então nós chegamos aqui no alto da cruz. Jesus, então, condenado, Jesus é colocado na cruz, e Jesus está no alto da cruz. Então, vamos pensar, o que Jesus podia ver do alto da cruz? Ali havia todo um movimento em torno da cruz, ali embaixo, naquele monte, né? Então, vamos começar a raciocinar, a refletir sobre o que Jesus via. Vamos começar. Os companheiros de cruz. Jesus via os companheiros de cruz. Quem eram? Dimas e Gestos. Estavam ladeando Jesus, não é? Mas quem? Ele podia ver sua mãe, as Marias e João, que estavam próximos ali. Ele podia ver. Mas o que ele podia ver? Muitos que choravam por ele, que seguiram, que não temeram e que foram juntos e lá se colocaram também aos pés da cruz e choraram, junto com Jesus, junto com Maria, junto com João, aqueles que não fugiram, né? Mas quem? Uma turba que gritava e escarnecia, sugestionada pelos que o queriam morto. Vamos lembrar sempre que nós somos espíritas e temos um olhar espírita e devemos ter. E por isso, depois nós vamos refletir um pouco sobre essa palavra sugestionada, tá? Então, havia muitos que gritavam, gozavam, zombavam de Jesus, né? Porque se você tem tanto poder, por que você não desce daí, você não se salva? Todas aquelas coisas que a gente já viu, né? Então, mais o que? Os soldados que estavam ali cumprindo a sua obrigação, tinham que cumprir todos os fugiu a palavra. Todos os quesitos ali daquele trabalho que eles já estavam acostumados a fazer. Não era só Jesus. Quantas crucificações já haviam acontecido pelos romanos? Muitas, né? Então, eles tinham o seu trabalho, eles tinham que cumprir a sua obrigação ali. Jesus era mais um, apesar de que, naquela situação, naquele momento, e aquele homem tornou todo aquele momento, inclusive para eles, diferente, né? O que mais que ele podia ver? A cidade e o caminho percorrido na Via Crucis até o Gólgota. Jesus, as cruzes, ali parece, né, quando a gente imagina assim, que caminhou, foi até o Gólgota, a gente imagina que é uma coisa assim, uma longura, né? Mas, na verdade, não era, é pertinho. E perto dos muros da cidade. Era possível ver as cruzes, era possível ver, inclusive um detalhe, da cruz de Jesus, né, ter sido uma cruz mais alta, para que ele pudesse ser visto, para que ele pudesse ser exposto, né? Mais uma questão de humilhação. E ele podia ser visto pelos muros da cidade, porque ele estava numa cruz mais alta e era próximo,
né? Então, tudo isso Jesus podia ver do alto da cruz. Então, vamos refletir um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Aí estão os que ladeavam Jesus. Gestos, os companheiros de cruz, né? Gestos e Dimas, o Dimas e Gestos. Jesus entre dois ladrões. Então, a gente pensa, como foi colocado Jesus? Como foi mal entendido Jesus? Mas não por todos, ele não foi mal entendido. Aí a gente pensa, quantos de nós, quantos somos Gestos, quantos já somos Dimas? Dimas foi quem? Foi aquele que no momento da crucificação ali, ele teve a oportunidade, aliás, os dois tiveram, né? A oportunidade de avaliar a sua própria vida diante do Jesus crucificado. Esse homem, o que esse homem fez? Qual foi o pecado desse homem? O que foi que eu fiz? Qual foi a vida de Dimas? As escolhas que ele fez, e aí ele se deparou com a injustiça e com a justiça. A injustiça para com Jesus e a justiça para com ele. Justiça no sentido de que havia uma lei, havia uma condenação da época, e ele fez a escolha. Mesmo que todas as condições da sua vida pregressa tivesse o levado a isso, mas ele teve uma escolha, e ele fez a escolha da vida, né? Do desvio na vida. Então, ele olha para aquilo, e aí ele compara o que era justo, o que era injusto. E, nesse momento, então, Dimas se arrepende. Ele compreende naquele momento. E aí ele passa intimamente e fortemente ter o desejo de mudar. Ter o desejo de algo diferente, melhor para ele. Por isso que ele pede a Jesus. Pede ajuda a Jesus. Ele se arrepende sinceramente. Mas por quê? Porque mesmo que ele tenha tido aquela vida, ele, espírito daquele homem, Dimas, já tinha uma sensibilidade diferenciada, porque ele já tinha a capacidade de sair de si mesmo, de sair do seu egocentrismo ou do seu vitimismo, que fosse para poder olhar com honestidade a sua própria vida, reconhecer e dar o passo para a mudança. E gestos? Quantos somos gestos ainda, né? Presos ao nosso egoísmo, presos à nossa vaidade, tudo é culpa do outro, nunca é culpa minha, tudo é injusto comigo. Então eu caio em quê? Eu caio na raiva, na irritação, na revolta. E é o que Gestos ficou, ele estava revoltado. Ele não reconhecia as escolhas que fez, estava revoltado, até porque ele teria mais um pouquinho de vida, mas por causa de Jesus a coisa antecipou, né? Então, ele não conseguiu sair da sua cegueira para buscar naquele momento crucial, olha a palavra, gente, momento crucial, ou seja, forma de cruz. Momento crucial, decisivo, em que eu saio de uma situação e passo para outra. Momento decisivo na vida, que Dimas aproveitou e Gestos não. Né? Vai ter, logicamente, outra oportunidade, mas naquele momento não. Então, aí, a gente reflete sobre isso na nossa vida. Quanto de Dimas eu já tenho? Quanto de Gestos eu ainda tenho? Não nas coisas, necessariamente nas maiores coisas da minha vida, mas nas coisas pequenas de todo dia. Porque é o somatório dessas coisas pequenas de todo dia
que dizem do que eu sou, de quem sou eu, e dos efeitos que vou gerar para o meu futuro, né? Então, vamos mais aqui. Então, Dimas deu um passo significativo para a sua vida, com a ajuda e o reconhecimento de Jesus. Porque Jesus, ele nunca invadia ninguém, e ele não nos invade. O seu olhar, por mais que ele veja tudo, é com amor, né? E aí está mais um aspecto que Jesus via, esse também difícil para nós, muito difícil, né? A mãe de Jesus, as Marias e João. Nada na vida de Jesus ou na trajetória de Jesus fica sem um significado para a nossa reflexão. Tudo tem um significado para nós. Tudo tem um significado na sequência da nossa vida. E esse é um dos outros aspectos para nós que são muito importantes. Jesus, o Cristo, vou sempre falar assim, Jesus o Cristo, Jesus o homem. Para Jesus o Cristo, a família era o quê? Universal. Era todos nós. Todos nós fazíamos parte da sua família. Ele dizia, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Todos são. Mas e o Jesus homem? O Jesus homem teve um pai, teve uma mãe, teve os próximos, teve os amigos. Ele, como um homem, construiu afetos, recebeu afetos. Esse momento era um momento difícil, um momento de despedida, de olhar para aqueles que eram mais caros na sua vida, sabendo que ele iria partir e que eles ficariam sem a presença física de Jesus ao lado deles. Então, era um momento difícil, que é preciso a gente lembrar. E nós? A vida passa. Nós também construímos nossos afetos. Nós também temos pais, mães, irmãos, amigos, pessoas queridas que estão ao nosso lado e muitas vezes na tribulação da vida nós não damos o tempo necessário, nós não aproveitamos daquela presença ao nosso lado como deveríamos. Não por elas, às vezes, mas por nós mesmos. Deixamos de aproveitar a presença daquela pessoa ou daquelas pessoas para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento de amor. E isso era importante, né? Por mais que Jesus, a gente não tem como medir a estatura dele, mas ele estava encarnado entre nós. Então, ele tinha a vida de homem também, do homem junto conosco. E ele vivenciou esses afetos, e ele sabia dos afetos dessas pessoas por ele. E por isso o respeito pelo afeto daqueles que eram pequenos em relação a ele, mas eram grandes em relação ao seu amor, né? Então, precisamos lembrar disso na nossa vida. Quem são a nossa mãe? As Marias, os Joãos da nossa vida, não é? Nós vamos nos despedir de que maneira? Sabendo que nós aproveitamos ao máximo a presença deles na nossa vida? É preciso a gente lembrar disso. A vida passa depressa, muito depressa para nós, né? Aqui, os que choravam por ele. Quem são esses que choravam por Jesus? Quem são? São aqueles que ouviram Jesus. São aqueles que viram Jesus naquilo que ele fazia, na sua conduta no dia a dia. Aqueles que se sentiram tocados
pelo que ele fez, pelo que ele falou, pelo que ele representou naquela sociedade da época, com a sua assertividade, com a sua moral acima de qualquer coisa. Jesus, né, dizia o sim, sim, não, não. Ele apontava o erro, mas não simplesmente apontava o erro. Ele mostrava o que era o erro. Amorosamente, porque sempre havia uma pergunta sobre aquela colocação de Jesus e Jesus devolvia com o ensinamento. Então não havia preconceito em Jesus. Mesmo aqueles que ele via em erro, ele acolhia com o seu ensinamento. Essa era a conduta de Jesus. Então muitos que choravam por ele são esses. Não só aqueles que foram curados, mas aqueles que foram tocados na alma, que compreenderam em parte, né? Porque senão hoje a gente já estava numa maravilha, mas em parte fizeram diferença na sua caminhada e na sua, provavelmente, encarnações seguintes. E provavelmente são pessoas hoje encarnadas que fazem a diferença, que têm uma postura diferente porque foram marcados, porque se permitiram ouvir, se permitiram abrir mão da sua cegueira, né? Então, eram esses que choravam por Jesus ali, naquele momento da cruz. E essas vidas, com certeza, foram transformadas para sempre. Para sempre. Não que os outros também não, mas é aquela coisa assim, eu recebi a lição, guardei na gavetinha, agora não sei quando é que eu vou abrir a gavetinha para olhar, né? Para botar na prática outra vez. Mas está lá, nada é perdido, nada é perdido. A turba que o escarnecia, sugestionada pelos que o queriam morto. Aí lembra que eu falei do sugestionada. Aí vamos lembrar Kardec na Gênese, quando ele diz: todos nós, na verdade, temos, né, a semente do bem. E muitos de nós, que às vezes somos classificados como maus, né, Taninha? Somos apenas de superfície. No fundo, não somos maus, somos ignorantes, mas no turbilhão da vida, nos deixamos arrastar pelas sugestões, porque não entendemos, porque não sabemos, porque somos frágeis, porque temos dificuldades e, às vezes, não conseguimos conciliar esses valores importantes e nos deixamos arrastar. Mas, na verdade, não somos maus, né? Então, por isso, essa turba, a maioria deles não era mal, não seriam incapazes de ouvir Jesus, mas se deixaram levar, se deixaram enganar por aqueles que queriam Jesus morto, porque interfeririam no conforto, interfeririam no poder, interfeririam em uma série de coisas naquele momento. Então, Jesus era um perigo naquela sociedade. E esses, infelizmente, pela sua fraqueza, pela sua ingenuidade, se deixaram levar pela sugestão do mal e acreditaram que Jesus merecia ser condenado. Então, na verdade, vamos lembrar, onde estamos? Como está o nosso ouvido? Somos espíritas e nos guiamos pelo quê? Fizemos uma escolha. Já passamos por outras religiões, né, outras filosofias, mas escolhemos ser espíritas. E sendo espírita, nós temos à nossa disposição os princípios, né? Os princípios fundamentais que definem a doutrina espírita. Então, esses princípios são nosso guia.
E mais o quê? A moral do Cristo. Por isso nos consideramos uma religião nesse sentido. Moral do Cristo. Então, como está o nosso ouvido? Como está a nossa consciência? Como está a nossa pergunta importante? Antes de me permitir a uma sugestão, antes de me permitir ao arrastamento, qual a pergunta que eu faço? Eu sou espírita. Qual o princípio que eu abracei? O Evangelho do Cristo. O que o Cristo diz? O que o Cristo fez? O que o Cristo condenou? Então, essas são as perguntas que nós devemos fazer, para que não sejamos uma turba que vai escarnecer o próximo e vamos responder por ele, por isso. Na nossa condição de ignorantes, de frágeis, de ingênuos, mas também de conscientes por escolha. Então, precisamos pensar muito sobre isso. Soldados. E os soldados, gente, eles estavam ali indiferentes para eles estavam cumprindo o seu trabalho, né? E também querendo vencer o tédio logo, querendo cumprir aquilo ali, ir embora, né? E o que fizeram? Jogaram sobre as vestes de Jesus como se não fosse ninguém, como se ele não tivesse nenhuma importância. Estavam indiferentes, não todos, porque era importante também para nós, para a humanidade, para a história, como eu disse. Não há um passo de Jesus na sua história que não tenha um significado para nós. Até mesmo dos soldados, houve aqueles que foram sensibilizados, que foram tocados e que modificaram seu caminho para sempre também, que deixaram de ser indiferentes. Não foi indiferente àquele homem, porque eu posso estar cumprindo uma obrigação do meu trabalho, seja o que for, mas eu, como pessoa, eu tenho consciência. Eu sou capaz de discernir se aquilo é certo, se aquilo é errado. Às vezes eu estou cumprindo, eu sou obrigado, mas eu sei separar. Então, a forma como eu lido com isso é diferente. E a forma como eu serei julgado na minha consciência, porque quem julga é a nossa consciência, o juiz é a nossa consciência, não é Papai do céu, não é nenhum velhinho que vem aqui, que vai falar, você fez, vai tirar sua lista de defeitos, né, de acertos e erros. Não, somos nós mesmos. E olha que nós somos os juízes mais cruéis do que seria a lei de Deus, que, aliás, ela é muito misericordiosa com a gente. Porque ela todo dia coloca chance. Todo dia que você acorda tem uma chance e um recadinho para você pensar. Ainda dá tempo, dá uma mudadinha aqui, muda aqui. E a gente não espera no outro dia, não, no outro dia, na outra segunda-feira, né? E a gente vai fazendo isso. Mas na hora em que nos deparamos sozinhos, conosco mesmo, na nossa partida, somos o nosso juiz e nós somos cruéis. Por isso, vemos os espíritos nas reuniões mediúnicas em condições lastimáveis. Porque alguém colocou eles naquela condição? Foram eles mesmos. O seu julgamento de si mesmo. Então, qual é o julgamento que eu tenho de mim mesmo? Ainda tem tempo. Ainda estamos aqui. Ainda podemos mudar. Ainda podemos fazer diferente. Né? Aqui está. O caminho percorrido até o Gólgota. Olha lá a caveirinha. Gente, vocês conseguem ver a caveirinha lá? Deixa eu ver aqui. Cadê a luzinha? Esse de baixo aqui? Ah, o que eu fiz? Socorro!
acendeu? Cadê? Botou para cima. Ah, tá. Aqui, ó. Deve ser Ah, aqui, que né? exatamente. Muito bem. Aí, aqui, ó. Olha os olhinhos aqui da caveira. Tá? Não é uma coisa assim gigantesca, não é nenhum monte assim, né? É uma coisa pequena, né? Mas é por causa desse formato. Aí um pedacinho das ruas tem ali, gente, até umas cerquinhas ali por causa de turista, né? Para as pessoas fazerem um caminho. Não era um caminho muito longo, mas nas condições de Jesus foi um caminho difícil, pesado, muito difícil, né? A gente poderia até lembrar também do Simão Cireneu, que era de Cirene, né? Que também foi constrangido ao trabalho, à experimentação do bem, porque somos assim, né? Primeiro a gente aprende, a gente estuda a teoria, né? A gente entra em contato com a teoria, que é importante, essa alavanca intelectual. Depois a gente começa a praticar. Cireneu fez a prática ali. Porque ele foi constrangido, está sendo educado ali, para depois sermos espontâneos. Ninguém precisa mandar. Poderia ser alguém que se oferecesse por conta própria. Deixa eu ajudar. Quem se ofereceu para ajudar? Jesus. Ninguém. Não se ofereceu por quê? Porque tinham medo de ser arrastado pela mesma provação que Jesus passava. Era a nossa covardia, nosso medo. Ele foi constrangido. Vai, ajuda. Ele fez. E imagina que lição, que também nunca mais esqueceu. Na próxima, talvez ele faça por espontaneidade. Então, nós também temos que aprender na nossa vida que o conhecimento faz a diferença. O conhecimento nos ajuda, nos dá a base para discernirmos, para que não sejamos os sugestionados a um equívoco, para que a gente possa saber qual caminho que a gente quer seguir. Então, o conhecimento ele é fundamental, e por isso a doutrina espírita ela é um tripé. Um banquinho de 3 pernas. Banquinho de 3 pés, se você tirar um, fica em pé. O de 4 fica, mas o de 3 não fica, não. Então, nós precisamos da filosofia, precisamos da ciência e precisamos do Evangelho. Eles são inseparáveis. Eles sozinhos, a gente acaba vacilando e confundindo as coisas, mas eles 3 juntos, por isso esse presente da doutrina espírita, eles 3 juntos nos dão a firmeza, nos dão a capacidade de fazer esse caminho, de analisar a nós mesmos com honestidade, né? Então, vamos pensar no nosso caminho. Mas agora vamos passar. Nossa, olha, o tempo está indo embora. Eu não consigo, gente. Eu tenho que ter 2 horas. Vamos lá, vamos fazer uma transição agora para nós mesmos, que eu falei que é do alto da nossa cruz, né? Agora não é do alto da cruz de Jesus. Olha só, gente. Transitando para a nossa cruz. Então, está lá, olha. As chavezinhas saíram do lugar, desconfigurou, tá? Não tem importância, não. Não está dando nem para ver. Olha lá, de 6 horas até 9 horas, então está lá, 1ª hora, o julgamento de Jesus. Na 3ª hora, a crucificação. Vamos pensar numa coisa. Uma encarnação de 90 anos. Eu botei 90 porque a conta fica fácil, tá, gente? Fica fácil fazer conta. Então, vamos lá. De 6 às 9, você teve o julgamento e depois a crucificação. Vamos imaginar nós adentrando na encarnação. O julgamento anterior foi nosso, né? Na vida anterior, no nosso desencarne anterior. Então, viemos já com o nosso julgamento feito.
essa fase até os 30 anos, que aqui é um terço, até os 30 anos, é a nossa fase de construção, nossa fase difícil, vencendo a infância, vencendo a adolescência, nos reconhecendo a nós mesmos, né? O espírito aflorando, estudando, escolhendo o que seremos na nossa vida, nos preparando para ser alguém na vida até os 30 anos. Nossa Via Crucis, lá, 3 horas de Via Crucis. Nossa Via Crucis de 30 anos, para a gente chegar, né? 30 anos a gente já, assim, eu já tenho, sou alguém, eu tenho a minha diretriz, eu fiz as minhas escolhas, né? Depois, de 9 até a 6ª hora, mais 30 anos. Ali eu vou usufruir das escolhas que eu fiz. Eu vou ter a minha vida produtiva. Eu vou pensar, né? Aqui Jesus pensou tantas coisas. Ele disse tantas coisas ali na cruz. E esse período a gente, né, faz tantas coisas até os 60 anos. Aí vem a 6ª hora, a escuridão sobre a terra. Mas a escuridão, não vamos pensar numa coisa negativa. É quando nós agora, aos 60 anos, mais ou menos, começamos a fazer o caminho de volta. E é quando nós olhamos, começamos a olhar para trás o que foi que nós fizemos, o que nós construímos, a família que construímos, como nós cuidamos, o que eu recebi, né? Qual foi a gratificação de tudo isso na minha vida. Então, é o tempo que nós começamos a rever. Começamos a olhar o fruto daquilo que fizemos. E quantos de nós têm a oportunidade de ver, né, florescer toda essa construção da Via Crucis na sua vida? Florescer positivamente, pelas escolhas boas, outros nem tanto, né? Então, é esse o momento, até a 9ª hora. A 9ª hora, a morte de Jesus. Então, vamos desencarnar. E como vamos desencarnar? Qual a nossa bagagem? Qual a nossa avaliação? Quais seriam as frases que falaríamos ali em relação a nós mesmos? E depois de 15 a 18, já desencarnamos, já fomos. Aí vamos para a nossa perturbação. Nossa perturbação até as 18 horas. Jesus é retirado da cruz. A cruz, a nossa perturbação. Quando vamos nos livrar da nossa cruz, da nossa perturbação, da nossa avaliação como juízes de nós mesmos? Alguns dias, algumas horas, alguns anos e alguns séculos em perturbação, avaliando, reavaliando, teimando, obstinando na sua cegueira, permanecendo nessa escuridão. Então, esse é o nosso caminho, que precisamos pensar na nossa cruz, na nossa crucificação, né? Falta pouco. E aí, do alto da minha cruz, o que eu vejo? Aí, cada um pensa. Ninguém precisa falar. Mas é para a gente pensar. Alguns estamos aqui no primeiro terço da vida, outros já no segundo terço da vida, outros no terceiro. Como estamos caminhando na nossa cruz, na nossa crucificação? O que eu vejo? O que eu vejo? Aí vamos lá.
quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quanto de perdão, aí somos nós. Quanto de perdão, porque pedir para ser perdoado, né, é mais fácil. Mas quanto de perdão eu já dei? Porque lembram que eles tinham a perninha quebrada para acelerar a morte, né, gente? E o peso do corpo sufocava. Então, qual é o peso do nosso corpo na nossa vida? Quanto eu carrego de peso que me sufoca e que vai me sufocar no final da minha trajetória? Então, não é inteligente, dizem que é inteligente ser bom. Não é inteligente a gente tirar o peso da nossa vida e a gente começa pelo perdão, pela indulgência, por olhar o outro e dar direito ao outro de errar. E dar direito a mim também de errar. E olhar para mim com carinho, com honestidade, foi o que eu consegui fazer. Mas eu fiz porque eu não sabia, eu fiz porque eu me enganei, ou eu fiz porque eu quis fazer. São 3 coisas diferentes. E aí o meu julgamento e a minha mudança educativa é diferente. E eu preciso tirar esses pesos para que eu não chegue ao final da minha encarnação sufocando, e preciso quebrar as minhas pernas, né? Jesus não foi preciso. Ele partiu antes que fossem fazer isso com ele, né? E pedir. Nós sabemos o que estamos fazendo? Nem sempre. Nem sempre. Mas a maior parte das coisas nós sabemos. Nós sabemos quando a gente vai falar, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente não quer fazer. Aqui dentro, no nosso pensamento, a gente sabe. A gente sabe. E é esse saber é que diz quem somos, né? Em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que paraíso? O que é paraíso para nós? Aí é um outro problema. Aquilo que me convém, aquilo que eu acho que tem direito, ou é a escolha de uma vida que me traz paz? Porque, gente, não tem coisa que mais dá paz a nós do que perdoar, do que permitir ao outro ser o que ele é. Porque quando não fazemos isso, a gente traz para nós uma responsabilidade e a gente fica naquela, né, naquele diálogo interno. Por que o outro fez isso? Porque o outro, porque ele não podia. Porque ele... Quem que está sofrendo? O outro ou eu? Eu. Né? Então, o que eu quero? Qual é o meu paraíso? A minha paz, a minha liberdade, a minha tranquilidade, a minha consciência. Não é que sejamos perfeitos, porque não somos, mas é aprender com que o meu próprio erro, é consertar, ter o prazer de consertar, é criar oportunidade na minha vida para que eu possa consertar. Porque quantas vezes o orgulho me tira, eu me tiro a oportunidade de consertar o erro, por orgulho. Né? Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Quem são esses afetos da nossa vida? Vamos lembrar deles. Qual a importância deles na nossa vida? Por mais difícil que eles sejam. Olha os nossos pais, quando envelhecem, quando eles vão perdendo os freios sociais, e eles vão se mostrando enquanto espírito, aí você fica olhando assim, gente, esse aí não é meu pai. Que isso? E você tem que ter uma paciência. E você tem que testar o seu afeto e olhar para ele. Não, ele é o meu pai. Ela é minha mãe. Não é? Porque você teve uma visão deles, enquanto a gente tem todos os controles, as condutas, né, controladinhas, mas chega numa altura da vida que eles perdem. E são o que são. E é o grande teste de amor.
é o nosso grande teste de afeto. E como vamos deixá-los? O que eu vou deixar para eles? Né? Eu vou deixar fisicamente. Ou eu vou me enlouquecer porque eu vou deixar. Meu Deus, por que me abandonaste? Quem abandona quem? Quem sofre o abandono? Nós mesmos. Nós que nos abandonamos. Lembra, Jesus tinha certeza, sempre, que o Pai estaria com ele. Ele, homem, sentiu o medo natural, mas nunca duvidou. Por que a gente fala isso? Por que me abandonaste? Porque está doendo. Porque eu não estou achando a situação bonita, não é o que eu queria, não é o que eu esperava, não é a minha expectativa, eu queria que fosse tudo bonito, tudo maravilhoso, porque eu mereço. E aí, o que a gente faz? A gente acha, me abandonou, eu não merecia isso. Mas ele não abandonou. Nós é que abandonamos o caminho. Por quê? Há uma lei. A lei do bem, a lei divina. Se eu olho para ela, lá na frente eu vislumbro o meu futuro. Se eu mudo de caminho, aquele ponto já não está no meu campo de visão. Então, quem abandonou o quê? Aí eu fico perdida, porque eu mudei de caminho. Eu perdi a minha meta. Então, foi eu que me abandonei. Eu que abandonei. Tenho sede. Sede de quê? De que eu tenho sede? Preciso, cada um de nós, pensar. E onde é a fonte da minha sede? Qual é a água que eu procuro que vai sanar a minha sede? Material? Não. A minha sede espiritual. É aquela que alimenta o ser que eu sou, e não a Cleide encarnada, ou cada um de nós encarnados. Esse que é o essencial, porque essa pessoa, esse espírito é que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar, porque automaticamente ele, bem hidratado, vai se refletir no meu corpo físico, a pessoa física que eu sou hoje, né? Está consumado. E quando chegar o nosso momento de dizer, está consumado, eu cumpri, como Jesus cumpriu todos os passos, e que estava lá previsto até pelos profetas, nos Salmos, cada um deles está lá. Ele cumpriu um por um. E aí ele vai, e agora a missão é nossa. A nossa cruz, a nossa pequena, média, mais ou menos, grande missão. Nós cumprimos todos os passos. Qual é a minha missão? Onde eu estou? Onde eu vivo? Com quem eu vivo? Né? Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Essa é a confiança. Cumpri. Posso ir. E sei para onde vou. Eu confio. Confio, inclusive, em mim, que eu fiz o melhor. Mesmo que eu chegue à conclusão de que não, ainda assim, eu posso buscar o melhor como Dimas buscou. Ainda assim, sempre posso. Aqui está pequenininho. Esse aqui está no Livro dos Espíritos, questão 941. Na Penas e Gozos Terrenos. Então, nós temos duas situações. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra suas penas e seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Quais são os nossos desejos? Isso faz toda a diferença. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanecem numa ansiedade
e numa tortura perpétua por gratificação, por expectativas que a gente espera no outro, nas coisas, na vida, e que às vezes a gente não vê satisfeita e culpa tudo, culpa o mundo, culpa os outros, porque eu quero e eu não consigo. Porque colocamos a nossa expectativa no lugar errado. Né? A morte o amedronta. Aqui ninguém tem medo da morte, né? Está todo mundo prontinho. Está todo mundo com o caderninho passado a limpo. Não está. A gente tem que ser honesto. E amedronta por muitas razões, né? Porque ele duvida do futuro. É a dúvida, não é assim, não existe. Sabe quando a gente fala assim, eu duvido, não existe, não é isso, é a dúvida. Será que é mesmo? Né? É aquilo que nos tortura por dentro. E porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Porque não vê que a vida é infinita, a vida é única em várias estações. E estações diferentes para diferentes experiências de aprendizado para o espírito. E aí tem o homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde esse mundo prazeres desconhecidos do homem material. Gente, não é nenhum santo, não. Não é ser nenhum santo. Apenas não tem o peso, né, dessas experiências materiais. Ele consegue ter já uma sensibilidade diferente. Ele tem um olhar diferente da vida. Ele coloca importância em coisas diferentes, importância nos relacionamentos, importância na forma de se relacionar com os outros e com a própria vida. Às vezes, uma boa conversa é melhor do que uma festa imensa. E muita gente não entende o prazer que essas pessoas escolhem, né? A moderação dos seus desejos, de novo, a moderação dos seus desejos. Meus desejos estão ligados a quê? Cada um sabe dos seus. E isso é o que nos move às nossas angústias. A satisfação de que desejos? Cada um sabe dos seus. E aí a gente consegue vislumbrar em que condições nos achamos. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhes deixarem marcas dolorosas. Olha só, sem decepções. Por quê? A minha expectativa de felicidade eu não coloquei na Sara. Ela caminha comigo, mas a responsabilidade da minha felicidade é minha. E aí, se ela não se comporta como eu espero, eu vou ficar infeliz. Mas a culpa não é dela, é minha. Então, por isso, aquele que compreende isso, ele não se decepciona. Ao contrário, ele cresce e a sua conduta ajuda o outro a crescer. E as contrariedades, elas não se fixam em nós. Elas passam. É um momento, na hora, está difícil, a gente arranca o cabelo, mas vai passar. Eu vou resolver, e uma vez resolvido, o que é um problema, filosoficamente falando? Problema é algo que eu preciso, que surgiu na minha vida, eu preciso resolver, mas não tenho a resposta. Isso é um problema. A partir do momento que a resposta existe, não é problema. Mas não me exime do trabalho de solucionar. E, às vezes, nós não entendemos, achamos que, no processo de solucionar, que é difícil, a gente acha que ainda está no problema. Que não, né? Não é. Eu tenho a solução. Agora, ninguém faz
por você. Os espíritos não vêm fazer o seu trabalho. Jesus disse isso. A cada um, segundo aquilo que ele fez, que ele escolheu, a sua consciência. Não precisa ninguém apontar. Então, é preciso que eu faça a minha parte. E essa é a minha parte. Eu preciso resolver as equações da minha vida. Eu já sei o caminho, mas sou eu que vou fazer, né? Então, estejamos prontos hoje. Hoje, não estou agora ninguém, não. Mas pode acontecer. Estejamos prontos hoje, amanhã, né? E quando a hora da partida chegar, não precisa quebrar nossa perninha. A gente está leve, a gente não vai sufocar com um monte, com aquela mala pesada de coisas, de problemas que não resolvemos, porque achamos que alguém teria que resolver por nós, né? E a nossa partida seja apenas, eu só vou dar um passinho para o lado. Pronto, agora já estou do lado de cá. Quem dera, né? Mas a gente pode fazer isso. Muito obrigada, gente. Tem que ver se vai ter bateria. Ai, ai. Deixa eu beber um pouquinho. Gente, a gente preparou uma surpresa para vocês. E, por conta disso, a gente vai ter que interromper a gravação. Então, normalmente a gente grava, né? Quem vai nos assistir, a gente grava até a prece. Então, a gente interrompe agora, porque a gente pode ter problema com direito autoral. Tá bom? Então, espera só um momento. E agora, já que a gente falou que para Jesus que eu estou aqui, eu vou pedir para Cleide fazer a nossa prece com Jesus aqui. Muito obrigado a vocês. Então vamos encerrar a nossa noite dizendo assim: Jesus Cristo, nós estamos aqui. Estamos aqui mais uma vez buscando nas suas palavras a força, a coragem e o discernimento para transformar as nossas vidas em vidas melhores, em vidas que possam refletir o teu ensinamento. Jesus Cristo, nós estamos aqui. Já olhamos muitas vezes para trás, olhamos o caminho percorrido por você. Todas as coisas que realizou, todos os ensinamentos que deixou e a semente que plantou. E assim que partiu, achamos que seria fácil. Mas na verdade não. Mas você sabia disso. Sabia que não seria fácil. Sabia que nós não estávamos prontos. E por isso nos disse que um dia o Consolador estaria conosco, para nos lembrar de toda essa trajetória, de uma forma mais clara, mais objetiva e mais amorosa, e também nos ensinaria muito mais. Jesus Cristo, estamos aqui, abraçando este Consolador que é a nossa doutrina espírita, buscando com toda a força compreender e levando cada um para dentro de nós, para que possamos reconhecer esta semente que foi plantada, para que possamos retirá-la da terra escura e deixá-la brotar, para que possamos fazer florescer e que a flor que nascer de nós possa encantar outros tantos e que eles também possam fazer esse caminho para dentro, olhar a sua semente, regar,
arejar a terra e deixá-la crescer. E que possamos também estar aqui, Jesus amigo, de boa vontade, para gerações que chegam na prontidão do amor, na prontidão de arar esses campos que são teus e ajudá-los a crescer. Que possamos ser dignos da educação dessas gerações novas, para que essa esperança que trazemos no peito possa se realizar, que possamos ver acontecer um mundo melhor. Jesus Cristo, estamos aqui. Que os teus braços nessa noite possam envolver a todos nós com a sua força e com o seu amor. E possamos não esquecer mais. Que possamos permitir ser marcados por esse amor e transformar para sempre a nossa vida. Nos dê essa coragem. E permaneça conosco, Jesus. Seja o nosso jardineiro divino. Tome conta e sopre sempre em nosso pensamento as melhores coisas, a melhor poesia, para que possa adoçar as nossas dores e possamos seguir em frente e firmes, sem desviar do caminho, para que possamos vislumbrar no nosso futuro o presente que está reservado para nós. Que assim possa ser.